Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. A 1xBet que oferece para você a aposta dobrada, sim, aposta dobrada. Você pode ganhar dinheiro com a 1xBet. Você usa a palavra promocional AV+, AVMAIS, e você pode dobrar a sua aposta na primeira oportunidade, tranquilaço. Você colocou 40, vira 80. E aí você tem um dinheiro para poder conseguir, em ganhando, aumentar ainda mais. Se você perder, dobrou, você tem ali uma gordurinha para poder continuar se divertindo. E olha, ganhando uma grana. A 1xBet é uma empresa muito séria, patrocina grandes eventos. É só dar uma olhada aí em campeonatos pelo mundo, olha as placas de publicidade, tá lá, 1xBet. E a 1xBet, ela paga rápido e paga bem. Não tem como você perder dinheiro. Olha, eu vi o jogo ontem, Botafogo e Fluminense, vitória do Fluminense, que deu ao Vasco a liderança isolada da Taça Guanabara. Só que o Botafogo, por exemplo, já jogou o seu clássico nesse momento. O Flamengo jogou contra o Fluminense. E o Fluminense jogou contra o Flamengo e Botafogo, fez 2 clássicos. Então, o Fluminense prova que está num momento melhor, porque o Fluminense, na disputa dos, teoricamente, clubes com maior pujança, clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, venceu os 2. Porque venceu o Flamengo domingo e venceu o Botafogo de virada. Prova que realmente está montando um time bem qualificado. O Botafogo, que vinha jogando bem, vinha conseguindo bons resultados, fez um bom jogo ontem contra o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Jogou bem, time com uma transição muito boa. O centroavante, o menino Matheus, se eu não me engano, o Luiz Henrique pelo lado direito, ou Luiz Fernando, eu acho que é Luiz Fernando. Tem alguns bons e interessantes jogadores. O Fabinho, que é um segundo volante, jogou no Ceará, também é um jogador de velocidade. Tem uma zaga que eu acho que não é das melhores, o Joel Carli e o Canu, o Gatito lá atrás, enfim, um time entrosadinho, um time chato, um time com velocidade no contra-ataque, mas um time limitado na parte técnica. Acho que o Botafogo vai sofrer muito. Mas a gente não está aqui para falar de Botafogo e Fluminense, apenas usei como parâmetro, porque eu acho que o Vasco vai ter domingo em São Luís do Maranhão um bom teste. Um teste legal para a gente ver a condição desse time atualmente. O que esse time pode mostrar, o que esse time pode fazer, o que esse time pode dar de esperanças ao torcedor. Porque vai ser um jogo competitivo. É verdade que com torcidas de São Luís do Maranhão tem um outro clima, o jogo vai ser um jogo muito mais festivo. Aqui no Rio sempre tem aquela rivalidade, aquela rixa. Pode ser também que tem em São Luís do Maranhão, mas eu confio muito mais na torcida do Vasco. Então eu acho que vai ser um jogo bom para teste, porque o Botafogo vai ter que ganhar, o Botafogo quer ganhar, quer se recuperar, jogou, volto a dizer, um bom jogo contra o Fluminense, então é um time que tem condição de fazer frente ao Vasco, tem condição de fazer um jogo bem bacana, um jogo bem interessante, e acho que isso pode dar ao Vasco um bom teste, porque o Vasco precisa ser testado com equipes mais fortes, né? Com equipes de maior pujança. O Vasco fez 5 jogos até agora, venceu 4 e empatou 1 contra o Boa Vista, quando podia ter vencido também. Mas pegou, por exemplo, o Madureira fora de casa, que é sempre um jogo difícil na Conselheiro Galvão. Pegou o Volta Redonda fora, que também é um jogo difícil. Quer um exemplo? O Flamengo ontem suou 1 litro, mais de 1 litro, para conseguir vencer o Audax. O Audax, que é um time intermediário que subiu da 2ª para a 1ª divisão. Então o campeonato prova que os times estão ainda melhorando parte física, parte técnica, mas é claro que no final a qualidade se sobressai. Mas nos clássicos a gente vê quem tem mais força. E acho que o Vasco faz bem de pegar o Botafogo como primeiro clássico, porque é um time que acabou de subir da B para A, é um time que não está tão reforçado assim e está em estruturação. E acho que o Vasco pode jogar de igual para igual. Como vencer o Botafogo na minha ótica? Olha, não vai ser um jogo simples, mas eu acho que algo me diz que o Vasco pode vencer naquilo que ele está fazendo de melhor nesse início de temporada. Competindo. O time do Botafogo é um time que compete muito, que briga muito, que luta muito. O Anderson Moreira, inclusive, foi expulso. Então também é um desfalque à beira do campo. Mas é um time que compete demais, que briga, que luta. Não é um time de grande qualidade. Ao contrário do Vasco. Eu acho que o Vasco tem, por exemplo, um jogador que o Botafogo não tem, o Nenê.
Acho que o Raniel é um jogador tecnicamente muito melhor que os atacantes do Botafogo. Se o Vasco equiparar na questão da pegada, da força, da disposição, do pé de ferro, acho que o Vasco tem grande chance de conseguir um bom resultado. O que será fundamental para, de alguma forma, a afirmação desse grupo. É importante para o Vasco conseguir essa vitória. É importante para dar a esse grupo confiança. Certeza de que mesmo jogando contra equipes menores difíceis, o Vasco pode pegar um time grande e conseguir uma vitória. É claro, gente, que numa escala de 1 a 3, o Botafogo é o 3, perto de Fluminense e Flamengo. Acho que o Flamengo está até acima do Fluminense. Sim, o Fluminense domingo não jogou uma partida para ganhar do Flamengo. Mas o Flamengo também está se entrosando com um novo treinador. Tem alguns jogadores que estão de fora. O treinador está lá colocando o Isla para jogar de lateral, o Mateuzinho mais à frente. Tá meio que inventando o português lá no Flamengo. Mas volto a dizer, o problema é deles. Mas são equipes melhor estruturadas, que têm condição de hoje apresentar um futebol melhor que, por exemplo, o Vasco, que está montando uma equipe. Então eu acho que para equiparar isso, o Vasco precisa competir. O Vasco precisa mostrar que está pronto para competir nesse Campeonato Carioca, porque isso vai ser um reflexo para a Série B, onde a competição, a competitividade, dá ao time mais condição de resultado de vitória do que se jogar classicamente, como o time do ano passado tentou jogar bonito, jogar com toque de bola, girando o jogo, ou então jogar segurando atrás, esperando o contra-ataque, quando você não tem jogadores de velocidade. Ora, se decide como é que você tem que jogar. Então eu acho que se o Vasco competir, se o Vasco jogar duro, se o Vasco usar de velocidade, que eu acho que é o defeito ainda desse time, mas explorar bem o Gabriel Peck, não pode o Bruno Nazário, se começar o jogo, ficar tão sumido, que venha mais por dentro, que tente dar apoio ao Léo Matos pela direita, que tentem de alguma forma, ele tente de alguma forma dar um desafogo para o Nenê, que às vezes fica muito sozinho na própria armação do time. O Botafogo vai pegar, não vai dar espaço para o Nenê. O Nenê talvez tenha que sair ali daquele epicentro da entrada da grande área, jogar um pouquinho mais atrás, ou então jogar enfiado, junto com o Raniel, jogar mesmo espetado. O Botafogo joga com 2 zagueiros, joga com um volante entrando, enfim, tudo dá uma impressão de que o Vasco, podendo montar um esquema capaz de dar um gás nessa marcação alta, na saída de bola que o Botafogo tem dificuldade, o Vasco pode conseguir. A entrada do Léo Matos na lateral direita vai mudar um pouco. Acho que o Everton é mais agudo, é um jogador com melhor cruzamento, mas o Léo Matos é um jogador taticamente melhor, principalmente na marcação. Mas o Léo Matos precisa esfriar a cabeça. O Léo Matos tem um exemplo do último Vasco e Botafogo, quando ele foi expulso e prejudicou demais o Vasco naquela partida, que era a última esperança. A partir dali, o Vasco tomou um baile, tomou de 4. O Léo Matos, inclusive, contou uma história que levou a família até o jogo. Todo mundo com a camisa do Léo Matos, ele ligou no vestiário dizendo, gente, vai embora, porque senão vai dar problema. E ali, marcou muito o Léo Matos, como um jogador que tem esse rótulo, de um jogador duro, de um jogador que toma muito cartão. Então, acho que a entrada do Léo Matos, defensivamente, vai ser legal. O Botafogo tem o Diego Gonçalves, se eu não me engano. Perdão, eu não sei todos os nomes dos jogadores do Botafogo, realmente acompanho pouco o Botafogo, mas é um atacante rápido e insinuante, que dribla muito para dentro, ele bate bem de pé direito, e acho que o Léo Matos pode fazer essa marcação melhor do que o Everton. Então eu acho que a entrada dele vai ser importante. Mas se o Vasco conseguir neutralizar isso, não se sabe quem vai jogar no comando de ataque do Botafogo, quem pode jogar. O Navarro não está mais, o que realmente ajuda, porque o Navarro é um jogador muito perigoso. O menino que estava jogando na frente, o Matheus, é um jogador de muita movimentação, que não joga também. Então, eu acho que o Vasco, jogando de forma competitiva, colocando Bruno Nazário e Gabriel Peck no jogo, eles não podem ficar tão afastados, tão abertos. Acho que o Vasco tem boa condição de vencer o Botafogo domingo em São Luís do Maranhão. Mas volto a dizer, vai ser um jogo muito bom para balizamento. E volto também a dizer, não é a derrota que vai acabar, que vai jogar por terra qualquer trabalho. Pode se perder? Sim, pode se perder. Mas eu acho que a gente tem que ter um mantra nesse ano. O Vasco pode até perder, mas tem que vender caro cada derrota. É isso que a gente tem que cobrar desse time. Porque não é o melhor time que a gente pensa que vai ganhar de todo mundo, invicto ficará. Não, mas é um time que pelo menos vai doar muito ao torcedor, vai se doar dentro do campo para poder dar algum tipo de satisfação de que pelo menos está lutando. Pois bem, acho que vamos ter um grande jogo, vamos ter um bom jogo, pelo que o Botafogo fez, pelo que o Vasco está fazendo, por duas equipes em formação, talvez aí
a terceira e quarta forças do futebol carioca, para a gente conseguir ver em que pé, em que nível está o Vasco, que vai montando o seu time para jogar a competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, a partir do dia 8 ou 9, contra o Vila Nova, aqui no Rio de Janeiro. Ok, turma? Logo mais, a partir de 10 da manhã, o Emerson Rocha vem com um Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos. Eu estarei à noite, no AVNews, a partir de 9h30 da noite, ao vivo. Hoje é ao vivo. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.